A gente publicou hoje, Alexandre, uma série de matérias sobre o tema da margem equatorial, né? Então tá aqui, ó, Suriname e Guiana anunciam planos para distribuir bilhões dos royalties do petróleo às suas populações. Esses dois países minúsculos, né, muito pequenos, estão falando em 10 bilhões de dólares em royalties do petróleo nos próximos anos, que vão virar ou programas sociais, ou fundo soberano, ou coisas desse tipo, né? E ontem teve essa notícia muito preocupante de que, entre aspas, técnicos do IBAMA, na verdade, seriam contrários à exploração da margem equatorial. Margem equatorial essa que já é explorada pela Shell, pela Exxon, pela Chevron, pela Total, pelas grandes empresas do petróleo, na mesma bacia, lá no, enfim, nessa região aí do Atlântico. Esses países, que são muito pequenos, que não têm empresas de petróleo, eles chamam empresas internacionais que acumulam reservas. O Suriname já acumulou 13 bilhões de barris em reservas desde o início da margem equatorial, e o Amapá está até hoje esperando aí a sua autorização do IBAMA. Diga lá, Rejane. Você veja como são as coisas, né? As indústrias petrolíferas vão nesses países aí, controlam totalmente e já estão explorando. Aí você pergunta assim, mas por que no Brasil elas não fazem o mesmo? Não, no Brasil elas não têm o poder de explorar esse petróleo, porque no Brasil nós temos uma Petrobras. Então aí o que fazem essas empresas? Aí o lobby aqui é o contrário. É para o lobby, a pressão é para não explorar. Então é para impedir a exploração, deixar o petróleo lá embaixo e atuar contra o desenvolvimento nacional do Brasil. E para isso elas então contam, sabe-se lá os meios que elas utilizam, não podemos aqui, não vamos ter prova, não vamos falar o que não sabemos. Mas para isso elas utilizam de todos os mecanismos e às vezes sem usar nenhum recurso escuso, suborno, nada. Às vezes o próprio funcionário público federal, já imbuído da ideologia preservacionista, ambientalista, etc., né? Ele mesmo já, aqueles jornalistas de mercado, né? Que nós já falamos sobre isso, aquele funcionário ambientalista já ele da sua própria, sem ninguém pedir para ele, sem ninguém lhe dar nenhum presente, ele já de sua lavra já dá um parecer, não, isso aí vai causar a maior devastação, nunca uma gota de petróleo aqui na costa sudeste, aqui na bacia de Campos, foi derramado em uma costa onde vive 100 milhões de pessoas. Não é? Então, ali no Amapá, o que está se pedindo não é ainda a exploração, é apenas a pesquisa de lavra, e já se tem pareceres aí, que agora se vazaram, para que nem a pesquisa se faça. Exatamente. E, Ou seja, estão a serviço dos interesses internacionais. Como você claro, disse, exatamente. recebendo ou não vantagens indevidas, estão a serviço Isso. dos interesses internacionais. Né? O que aconteceu no IBAMA? Houve uma mudança. Depois que o Lula falou da lenga-lenga do IBAMA, houve uma mudança na diretoria técnica. Aí todo mundo, então vai aprovar. Aí vaza um parecer de, entre aspas, técnicos para pressionar a nova diretoria técnica e o presidente, que era um ecologista, que foi prefeito da cidade de Bauru, na cidade de São Paulo, né? O Agostinho foi prefeito de Bauru, hoje é o presidente do IBAMA. E aí fica muito fácil dizer, não, mas veja bem, ele é um xiita, né? Um xiita ambientalista, etc. E tal. Na verdade, é o seguinte, quer dizer, vetar a pesquisa é atender aos interesses da Shell, da Exxon, da Chevron, da Total, das petroleiras internacionais. E travar o desenvolvimento do Brasil usando o argumento ambiental. Só que eles contam com muitos aliados. Eu queria botar isso aqui, ó. Essa matéria é muito interessante. Entenda porque chamar a margem equatorial de Foz do Amazonas é um crime contra a soberania nacional. Quem chama a margem equatorial de Foz do Amazonas? A Folha de São Paulo, o jornal O Globo, o jornal Valor, né? Bom, a margem equatorial está a 580 quilômetros da Foz do Amazonas. É como dizer que a Foz do Tietê está na Bahia, por exemplo, né? Mais ou menos isso. Então, assim, quer dizer, os inimigos do desenvolvimento brasileiro são muito, muito, muito poderosos. Basta dizer que quando se descobriu o pré-sal, a Miriam Leitão, o Globo, o Sardenberg diziam que o Brasil não podia explorar o pré-sal. Né? E as ONGs diziam que o pré-sal ia invadir as praias de Ipanema e Copacabana. Está se preparando um clima para o Lula eventualmente autorizar e o presidente do IBAMA pedir demissão. E pode se colocar uma situação da própria Marina Silva, né? Em ano de É, COP30 também eventualmente se demitir. Então é. tem uma crise política armada grande aí se anunciando para o Brasil. Diga lá, Zé. Bom, isso, primeiro é preciso considerar que isso é uma questão crucial para o desenvolvimento nacional, para, a partir desta constatação, dessa avaliação, desse diagnóstico, definir qual é a prioridade. Isso é um embate antigo que existe no Brasil, entre o desenvolvimentismo e entre o ambientalismo xiita, o ambientalismo que vê o meio ambiente como com uma visão de santuário. É preciso sempre ter uma visão equilibrada. É claro que o Brasil não pode enveredar por um caminho de destruição, aliás, de completar a destruição que já foi feita por governos neoliberais e anti-desenvolvimento nacional. Mas não pode abrir mão das suas linhas gerais de desenvolvimento, principalmente nessa questão do petróleo, nesta conjuntura que o mundo está vivendo. É possível que ocorra tudo isso que você está dizendo, Léo, sobre o desdobramento disso numa crise política. Este é o ambiente que está se procurando criar. Mas, se for necessário tomar medidas mais enérgicas, medidas políticas que ajudem a deslindar o problema, resolver o problema e
digamos assim, na prática, priorizar aquilo que é realmente prioritário, é preciso ter firmeza e tomar. Eu acho, até agora, vendo as declarações do presidente Lula e de outras figuras importantes do governo, eu acho que a tendência é tomar-se uma decisão correta. Inclusive, vendo o seguinte, a questão não é uma questão do Amapá apenas. O Amapá, claro, aparece em primeiro lugar porque é a localização, e claro que o Estado tem que se beneficiar dos resultados dessa exploração. Mas é uma questão nacional, é uma questão que corresponde ao interesse nacional, e por isso é o critério básico da decisão política que o governo deverá tomar. No mais, é isso que vocês falaram. Tudo isso aí são manifestações de entreguismo. Essa questão da denominação, essa questão da ideologia que impregna determinados funcionários e a mídia, isso tudo é mesmo uma questão de lesa pátria, entreguismo. Eu vou ler o superchat aqui do Lucas, do qual eu discordo assim, integralmente. Ele está dizendo desenvolvimento a custo de vidas do meio ambiente. Não acho que o desenvolvimento, na verdade, vá eliminar nenhuma vida e nem eliminar o meio ambiente. Também não acho que seja coisa de colonizadores. Eu acho que o Brasil está colonizado pelos que querem o subdesenvolvimento, né? Então, isso é colonização. Só falta querer matar indígena também. Não acho que não há nenhum plano de assassinar indígenas no Amapá. Aí ficam iguais os colonialistas, né? O Gilberto Borges fala: será que o IBAMA vai derrotar o Lula ou vai derrotar o Brasil? Eu queria lembrar essa notícia aqui também que a gente publica, porque tem pessoas que são jovens e não viveram, né? Qual foi a maior crise econômica da história do Brasil? A crise da dívida externa. Por que aconteceu a crise da dívida externa? Porque nos anos 70, o Brasil vinha no, entre aspas, milagre econômico, né? Aí aconteceu o choque do petróleo e o Brasil não tinha petróleo, o Brasil tinha que importar o petróleo. A dívida externa explodiu, né? Isso estourou nos anos 80, na moratória do governo Figueiredo, e o Brasil ficou 10 anos, teve uma década perdida. O Brasil só foi se tornar autossuficiente em petróleo no governo Lula. E quando descobriu o pré-sal, agora virou um grande exportador de petróleo. Obviamente que países concorrentes ao Brasil não querem que o Brasil seja uma potência exportadora de petróleo. As reservas do pré-sal um dia vão acabar. E vão acabar lá por volta de 2030, 2035. Quando acabarem, o Brasil não vai ter mais reservas. As reservas vão ser todas do Suriname e da Guiana, na mesma região, né? Isso é uma questão de segurança nacional, né? E todo mundo que está se opondo a esse projeto está atuando contra a segurança nacional. É muito grave o que está acontecendo e a gente espera que o Lula tenha firmeza nessa posição. Diga lá, Alexandre, para a gente encerrar esse debate. Eu estudo essa questão do petróleo, né? A Bíblia do Petróleo é o livro chamado O Petróleo, Peter Yarg, né? Comprei agora a segunda edição, 1.200 páginas. É uma reserva finita. As reservas brasileiras de petróleo estão na costa, não estão em solo. Diferente lá do Oriente Médio, onde você faz um buraco ali e jorra petróleo. Ali é praticamente inesgotável, igual a Venezuela, não é na costa as reservas. As nossas estão na costa. E ali na Bacia de Campos estão sendo esgotadas. Se nós não explorarmos outras localidades, nós vamos. Hoje, Léo, nós já somos a sétima. A produção de petróleo no Brasil, 4,2 milhões de barris dia, é a sétima no mundo, de 125 empresas que produzem petróleo no Brasil, a Petrobras é a sétima no mundo. E nós podemos caminhar para ser a quarta maior produtora do mundo. Nós entramos agora na OPEP+. Sabe o que é a OPEP+? Tirando os fundadores da OPEP, nós estamos no nível da Rússia. A Rússia não era fundadora da OPEP original, né? Então, o Brasil, eu acho que o Lula tem que comprar se a Marina pedir demissão, nós temos que comprar essa briga política. Paciência, o Brasil precisa desse petróleo. Estamos por demais atrasados. Nós temos que fazer essa prospecção, essa pesquisa, vai constatar uma imensa reserva e começar a furar. Drill, baby, drill. Tem que ser desse jeito mesmo, viu, meu amigo?